Shalom! Eu sou o Alexander e seja bem-vindo ao espaço Prosas do Alto. Hoje eu vou falar sobre uma bênção, um irmão em Cristo, um pastor. Vou começar com um verso que eu fiz para ele. Do pó se ergueu, com a alma ferida, fez da escola, fez da queda subida, onde o mundo via um fim sem saída, Lucas reprova, há 1000 recomeços na vida. Amém. Tudo bem, meu amigo Lucas Nogueira? Tudo bem, graças a Deus. Que privilégio estar aqui com você, conversando, tendo essa prosa. É Prosas do Alto. Eu me senti honrado, lisonjeado de você ter aceito o convite. É o nosso primeiro quadro, primeiro de muitos. E eu quero que você fale um pouco da sua história, da sua linda história. Eu vou aqui resumir, mas o pouco que eu conheço e o muito que eu amo, eu sei que ele se reergueu da Cracolândia. Eu não quero muito focar nisso, justamente porque o tema é falar de coisas do céu, coisas do alto, coisas de Deus. E você é uma prova viva do quanto Deus nos ama, do quanto, se a gente se entregar, a gente tem um recomeço. Só que o seu é uma história incrível. Pode contar um pouco pra gente? Bom, eu sou o pastor Lucas, sou pastor ali na Igreja do Nazareno, em Guarulhos. Venho de uma situação bem difícil e delicada que hoje a maioria das famílias passam, muitas famílias hoje no Brasil e também em todo o mundo passam por essa situação, onde dependentes químicos estão totalmente jogados às margens da sociedade, nas ruas, e para honra e glória do Senhor, eu fui taxado como dependente químico, muitas vezes como moia, como aquele que não tinha mais jeito, aquele que não tinha mais solução. E pela graça, pela misericórdia e favor do Senhor sobre a minha vida, o Senhor me resgatou daquele lugar chamado Cracolândia, muito conhecido aqui em São Paulo. O Senhor me tirou daquele lugar através de um encontro com a graça do nosso Deus. Amém. Inclusive, a primeira pergunta era justamente sobre isso. Quando todos te viam como mais um caso perdido, o que Deus via que ninguém mais conseguia enxergar, na sua opinião? Como Ele enxerga todos nós como filhos. O Senhor não está olhando para nós e nos acusando de nossos pecados, mas a sua graça está nos olhando e nos transformando a cada dia. Então, enquanto todos me taxavam com qualquer nome na sociedade, como eu era taxado, o Senhor olhava para mim e falava: filho, eu ainda te amo. Que bênção. Tem uma pergunta. Eu tive a honra, a oportunidade de evangelizar com o senhor um dia lá na Cracolândia. E tem muita alma sedenta e o senhor faz um lindo trabalho lá, que depois a gente pode até falar um pouco. Mas a fé que te salvou na Cracolândia ainda é a mesma de hoje? Ou você teve que desconstruir e reconstruir sua forma de crer? Porque na sua história eu lembro que uma simples palavra, não é tão simples não, mas uma poderosa palavra te salvou. Sim, eu tive que... isso me faz lembrar muito do oleiro, vaso do oleiro. Na Jeremias, ele é pedido para que vá até a casa do oleiro e ele veja como o oleiro faz o vaso de barro. Quando nós queremos ser transformados pelo Senhor, a gente precisa entender que nós precisamos ser esse vaso que vai ser transformado pela mão do oleiro. Isso aconteceu na minha vida. Então, sim, eu fui encontrado pelo Senhor, mas eu precisei passar por uma desconstrução daquilo que eu cria, daquilo que eu conhecia, para ser reconstruído da maneira como Ele queria. Como eu sempre falo, o nosso testemunho nunca é para nós, mas para o outro. Então é isso que o Senhor estava moldando na minha vida e molda até hoje, para que eu seja um vaso de honra nas mãos dele. E é um vaso de honra muito. E a última pergunta, que depois eu vou deixar alguns recados, avisos, algumas coisas alguns trabalhos que o pastor desenvolve e que precisa da ajuda de todos. É um trabalho lindo.
Nesse exato momento da gravação, a gente está passando por um frio. Então a gente está aqui bem agasalhado, né, pastor? Sim. A gente tem uma casa que a gente pode agradecer, uma comida quentinha, mas literalmente tem pessoas morrendo de frio, que depois a gente fala sobre isso. A última pergunta é: se o senhor pudesse sentar por 5 minutos, somente 5 minutos, com alguém que hoje está vivendo o mesmo inferno, se eu posso chamar assim, que você viveu, sem filtro, sem religião, só com a alma com alma, o que o senhor diria primeiro para essa pessoa? Tem jeito. Eu acho que essa seria a minha 2 palavras que eu falaria nesse primeiro momento. Tem jeito. E após isso eu falaria aquilo que um dia falaram para mim, que uma semente tão bem plantada no meu coração, que foi: Jesus te ama. Então não tenho como não olhar para essa pessoa, sentir primeiro a dor que ela está sentindo por ter passado pela mesma situação. Mas olhando para ela e falando assim: talvez você não tenha mais esperança, mas tenha, porque tem jeito. Assim como o Senhor me tirou desse lamaçal de pecado, desse inferno, podemos dizer sim dessa forma, o Senhor também pode te tirar daqui. Então, se pudermos falar em algumas palavras, tem jeito. Jesus te ama. E tem jeito. Eu sou testemunha disso, do amor dele. O senhor quer deixar algum recado, quer falar dos seus projetos? Agora eu vou abrir o espaço para que o pastor fale dos seus lindos projetos. Bom, nós temos algumas frentes de trabalho em missões. Nós atuamos ali dentro da Cracolândia, com clínicas de recuperação. O Senhor nos chamou, assim como diz em Tiago, para que possamos atender as viúvas, os órfãos em suas necessidades, e nós temos tentado cumprir isso com excelência. Então hoje nós atuamos com moradores de rua, crianças em situação de rua, famílias. Então eu quero pedir a você que esteja junto conosco nessa missão. Nós falamos que missões são feitas de 3 maneiras: com as mãos daqueles que contribuem, com os pés daqueles que vão e também com os joelhos dos que oram. Talvez você não tenha como contribuir em espécie, mas você tenha como orar por nós. Então ore por nossas vidas. Mas talvez você seja alguém que possa contribuir para que essa missão continue, para que vidas sejam alcançadas. Contribua também. Mas talvez você seja aquele que quer ir conosco. Você também é o nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Como a gente disse, tem jeito. O amor ele pode curar, o amor ele sara, o amor ele liberta. E o amor de Cristo é tudo em nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Amém. Eu agradeço novamente por ter aceitado o convite. Amém. É uma honra. O senhor é uma inspiração na minha vida. Amém. Como ex-dependente químico também, ex-escravo do pecado, das drogas. E é isso. Shalom, shalom. Até mais.